A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem nesse momento da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que eu tenho a certeza que será a resposta para a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus, nessa sexta-feira, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, em nome de Jesus, para que a gente ganhe tempo. Diz assim o texto: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sumo sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Ora, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe em sorte entrar, segundo o costume sacerdotal, no santuário para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, que lhe colocarás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Queridos, é bem verdade que esse texto nos mostra como foi o nascimento de João o Batista. João, ele é profetizado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, quando o profeta Isaías diz em sua profecia que viria alguém preparar o caminho, endireitar as veredas. É por isso que João, quando prega na beira do Jordão, ele diz que ele é a voz que clama no deserto, a voz que veio para endireitar as veredas, porque é chegado o reino dos céus. Porém, o texto que nós acabamos de fazer menção é o texto que nos mostra como foi o seu nascimento, é o texto que nos mostra como Deus operou um grande milagre na vida da família de João. E dentro desse texto nós temos algumas lições a serem tiradas, que eu tenho a certeza que dará direção a pessoas que estão nos ouvindo. E uma das primeiras lições que o texto nos mostra é que o pai de João, Zacarias, e sua mãe tinham uma vida irrepreensível diante de Deus e andava nos mandamentos do Senhor. E é bem verdade que nos dias atuais, o grande pensamento que muitos têm é que se eu ando irrepreensivelmente, se eu cumpro todos os mandamentos, eu não vou sofrer com dificuldades, eu não vou sofrer com impossibilidades. Nós temos aí a internet, as mídias sociais, e temos pregadores, pastores que de uma forma irresponsável pregam para você que o evangelho é um mar de rosas, que se você cumprir tudo, você nunca terá dificuldade. Porém, Cristo Jesus, nos seus ensinamentos no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo de número 7, a Bíblia diz, no último versículo, Jesus dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, mas é necessário termos bom ânimo, porque Ele venceu, e se nós estamos em Cristo, eu tenho a certeza que nós também vamos vencer. Porque no versículo de número 6, a Bíblia diz que eles são justos diante de Deus, eles são irrepreensíveis, eles andam em todos os mandamentos do Senhor. Porém, no versículo de número 7, diz que Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E é bem verdade que esse texto aqui, na primeira lição, está nos mostrando
que nós não devemos ser fiéis a Deus por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus nos proporciona. Não, mas temos que ser fiel a Deus independente do cenário que estamos vivendo, independente do cenário que estamos vivenciando, da calamidade, a dificuldade. Temos que ser fiel a Deus não por aquilo que Deus Ele nos dá, porque a maior obra que Deus realizou foi dar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, as bênçãos que esperamos de Deus, as vitórias que esperamos conquistar e alcançar em Deus, são tão pequenas perto do ato de amor que Deus já mostrou pela humanidade, que Deus já mostrou por você que me ouve, que Deus já mostrou por mim que estou pregando a você nesse exato momento. Então, dentro desse quesito, dentro desse âmbito do texto, que o texto está nos mostrando que nós devemos ser fiéis a Deus independente do cenário que estamos vivendo, nós também temos a segunda lição do texto, que é o porém. Eu tenho certeza que você que me escuta agora, eu tenho certeza que você que nesse exato momento parou o carro, está aí dentro de casa, na rádio, ou está assistindo pelo YouTube, carrega um porém. Todos nós carregamos poréns que de repente vem tentar tirar todo o crédito, tirar toda a disposição, todo o valor que carregamos. Não foi assim na vida de Naamã? No livro de 2 Reis, capítulo de número 5, a Bíblia diz, no versículo de número 1, que Naamã é chefe do exército do rei da Síria, homem valoroso, é um homem que é um herói da nação. Porém, o versículo também diz, porém, leproso. E este porém leproso vem para tentar tirar todo o crédito que foi dado a ele no versículo de número 1, todo o crédito que foi dado nas frases acima, antes do porém. E acontece agora a mesma coisa nesse texto. O versículo de número 6 diz, são justos, irrepreensíveis, andam nos mandamentos. Mas o versículo de número 7 logo traz um porém na vida de Zacarias, traz um porém na vida de Isabel. E tem gente que está me assistindo agora, que também está carregando um porém que de repente tenta fazer que você desacredite que a tua casa vai mudar, que a tua família vai mudar, que esse cenário que você está vivendo não é um cenário para sempre, não é um cenário perpétuo, mas é apenas um cenário onde Deus de alguma forma já está preparando um triunfo, preparando um momento onde você vai poder respirar e viver os milagres de Deus na sua vida. O versículo de número 7 nos mostra que somente um milagre de Deus poderia mudar o cenário de Zacarias, poderia mudar o cenário de Isabel. E tem gente que me escuta agora, que somente um milagre de Deus pode mudar o cenário que você está vivendo. Para que eu seja aqui um pouco mais profundo, para que você fique mais arraigado nesta palavra. O texto está dizendo que Isabel era estéril. E uma das causas da esterilidade, nós sabemos, na vida das mulheres, é um problema que dá no útero chamado endometriose. Também nós temos a idade avançada, e o texto diz que ela tem a idade avançada. Então aqui nós temos duas impossibilidades, a esterilidade, e também nós temos a idade avançada de ambos, tanto Zacarias como Isabel. E sabemos que a mulher com idade avançada é mais difícil dela engravidar, é mais difícil dela conceber, dela ter filhos. Nós sabemos que a medicina diz que a mulher no período de 40 anos, 45 anos a 50 anos entra no período de menopausa, aonde a sua ovulação já não tem mais tanta vida, a fertilidade dela já não é tão grande. Então nós temos aqui no texto duas impossibilidades. Então eu tenho certeza que tem pessoas agora que estão me assistindo que carrega inúmeras impossibilidades na sua vida. Mais de duas, mais de 3, 4, 5. Mas eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque no mesmo capítulo, no versículo de número 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Então eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nesse exato momento. E a palavra profética é: não importa quantas impossibilidades o porém que você carrega implantou na sua vida,
Não importa quantas impossibilidades esse porém trouxe para tua casa, trouxe para tua família, trouxe para você. O que você precisa saber é que Deus, ele ama estes cenários de impossibilidade. Deus ama os cenários de porém que apresentam impossibilidades na sua vida. Pastor, você está me dizendo que esse cenário que eu estou vivendo de impossibilidade é um cenário favorável para Deus? Sim, é totalmente favorável. É desfavorável para você. Não é favorável para tua família, para tua casa, para homens na terra. Mas para Deus é totalmente favorável. Para Deus é totalmente favorável. O cenário de quando o povo chegou na beira do Mar Vermelho e os egípcios estavam atrás era totalmente favorável. O cenário do povo no deserto sem água para beber, o sol escaldante, era favorável. O cenário de Golias afrontando o povo de Deus era favorável para Deus. Esse cenário que você está vivendo, essa tempestade que você está vivendo, é totalmente favorável. O cenário de Mateus capítulo 14, quando Cristo Jesus vem andando sobre as águas, porque lá do monte ele viu que os discípulos estavam remando no meio do mar, o vento era contrário e eles se cansavam de remar, era totalmente favorável, porque foi nesse momento que Pedro viveu uma das maiores experiências do teu ministério. Então eu quero dizer para você, dentro desse texto que nós lemos, que este cenário de impossibilidades é totalmente favorável para o que Deus quer realizar na sua vida. O que Deus quer realizar na tua família. O versículo de número 8 diz que Zacarias, ele, mesmo com o cenário de impossibilidade, ele continua servindo a Deus. Ele continua exercendo o santo ministério diante de Deus. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você quer parar, que você quer desistir, que você quer entregar os pontos, numa linguagem bem popular aqui, você quer chutar o pau da barraca. Deus me trouxe aqui para te dizer, não é momento de desistir, não é momento de parar, não é momento de entregar os pontos, não é momento de chutar o pau da barraca, mas continue dentro desse cenário, exercendo a tua chamada, exercendo a tua fé, exercendo o seu acreditar no Deus que, mesmo em meio a cenários de dificuldade, Ele pode entrar com a mão poderosa dele, Ele pode liberar uma palavra que pode mudar todo esse cenário e fazer você feliz, triunfar e ter alegria em seu coração. O texto diz que Zacarias continua indo para o templo. Zacarias continua exercendo aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Agora eu prego aqui para cantores, pregadores, pastores, presbíteros, pessoas que têm uma chamada de Deus e de repente um cenário de dificuldade se instalou na tua vida e você está pensando em desistir, pensando em parar. Não pare. Continue exercendo o que Deus colocou na tua mão, continue cuidando da tua família, continue cuidando da tua casa, continue cuidando da igreja que você está de frente, continue. Porque é nesse cenário que Deus vai te dar uma direção, que Deus vai entrar, que Deus vai intervir. E o que me chama a atenção é que Zacarias, a Bíblia diz que ele vai queimar incenso, porque nesse exato momento agora, coube-lhe entrar no santuário para oferecer o incenso diante de Deus. E isso aqui, gente, é muito lindo, porque quando Deus deu a Moisés o projeto de construir o tabernáculo e o altar do incensário, Deus também deu as especiarias para serem colocadas no incenso que seria queimado diante do Senhor. E cá para nós, as especiarias, elas se identificam muito com o crente, porque as especiarias que seriam colocadas no incenso é o estoraque, é a onixa e também o gálbano. O estoraque, um arbusto que puxa a umidade da terra e as suas folhas gotejam, e essas gotas que saem da sua folha têm um perfume. A onixa,
um molusco que está no fundo do mar, e a pessoa que queria fazer o incenso da onixa precisava mergulhar, ir no fundo e assim pegar esse molusco e extrair dele esse perfume, colocando fogo. E também tem o gálbano. E o gálbano é a especiaria que eu digo que mais se identifica com o crente. E talvez você que está me ouvindo vai perguntar: pastor, como o gálbano é a que mais se identifica com o crente? Porque para extrair o perfume do gálbano era necessário quebrar, amassar, triturar. Aí sim se conseguiria extrair o melhor perfume do gálbano. E você que está me ouvindo é o gálbano de Deus. Você está quebrado, amassado, triturado, mas você já percebeu que você adora melhor, você lê mais a Bíblia, você ora mais, você acredita, você vai mais para os cultos. Pastor Marlon, o senhor está querendo dizer que nessa situação que eu estou, Deus está extraindo de mim a melhor adoração? Sim. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir. É por isso que você precisa mesmo, em meio a este cenário de impossibilidades, você precisa continuar acreditando, porque você está quebrado, você está destruído. Parece que você começa a semana triste, termina a semana triste, começa a semana aborrecido, termina aborrecido, mas toda vez que você abre a boca para adorar, a tua adoração rompe o primeiro céu, rompe o segundo céu, chega ao terceiro céu, o céu inacessível da glória de Deus. Deus cheira a sua adoração e Deus te dá mais força para continuar. Ei, gálbano, o gálbano que está aí agora me vendo através do YouTube, ouvindo através das ondas sonoras dessa rádio, você é gálbano de Deus. Você está quebrado, você está se sentindo mal, você está se sentindo desprezado, você está se sentindo a pior pessoa. Mas toda vez que você abre a boca para adorar, saiba de uma coisa: Deus está recebendo a sua adoração. E toda vez que estamos quebrados, toda vez que Deus nos moe, toda vez que Deus nos quebra, Ele extrai a melhor adoração. Se manifesta o que está em João capítulo 4, versículo 23, 24, se não me falha a memória, onde diz que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E se a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, a Bíblia está nos mostrando que a adoração não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque quem nos leva a adorar é o Espírito Santo de Deus. Eu sinto ele aqui dentro desta sala. É o Espírito Santo que nos move a adorar quando estamos quebrados, quando estamos destruídos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está extraindo de dentro de você a melhor adoração. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada um povo que adore a Deus de forma verdadeira, Deus fechar os céus para esse povo, mas eu sempre vejo Deus abrir. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, quando Josafá coloca o povo diante de Deus em jejum, em adoração verdadeira, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem no meio da congregação. O Espírito do Senhor vem no meio da congregação, na vida de um levita, toma a boca dele e ele profetiza: nesta peleja não tereis que pelejar, postai-vos, ficai em pé e vede a salvação do vosso Deus. Eu quero dizer para você que se você adorar nesse momento de calamidade, se você deixar Deus te moer, mas extrair de você a melhor adoração,
os céus vão se abrir, aleluia. E quando os céus se abrir, a voz de Deus vai ecoar, mostrando para você que essas impossibilidades que você carrega serão tomadas por Ele, e você vai cantar um hino de vitória, um novo cântico Ele vai colocar na tua boca. Eu prego nesta tarde para pessoas que são gálbano de Deus. Eu prego para pessoas que são gálbano de Deus, mas que estão indo para o altar adorar. Porque Zacarias está quebrado, sua casa carrega impossibilidades, mas ele está indo para o altar quebrado. E é por isso que no versículo de número 11 diz a Bíblia que aparece um anjo à direita do altar. É por isso que eu disse para você que os céus vão se abrir. Um anjo aparece à direita. E para quem é leitor da Bíblia Sagrada, sabe que direita do altar significa lugar de honra, significa lugar de triunfo. Lucas escreve que Cristo Jesus, depois que exerceu a sua obra na terra, ele subiu, ele foi ascendido aos céus e sentou à direita de Deus Pai, aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele nos toma pela mão direita. A Bíblia diz que Cristo Jesus tem na sua destra o cetro. Direita fala de honra. E eu quero que você entenda uma coisa: você foi quebrado para o altar, carregando as impossibilidades, mas apresentando uma adoração diante de Deus. E agora Deus desce à direita do altar, mostrando já para você: chegou o momento de eu te honrar, porque você não desistiu, mesmo com impossibilidade, mesmo com porém, mesmo com dificuldades, você manteve a fidelidade, você manteve a adoração, e agora eu abri os céus, desci e vou honrar a tua fé. Diz a Bíblia que o anjo aparece, e quando o anjo aparece, ele libera uma palavra: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eu quero que você grave esta palavra. Eu quero que você grave isso. A tua oração foi ouvida. Você que me assiste, você que me ouve, a tua oração foi ouvida. A tua oração. Crônicas capítulo 7, versículo 14, segundo Crônicas, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Deus dos céus, ouvirei, descerei e sararei a tua terra. Agora os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Deus está ouvindo a tua oração e está chegando o tempo dele descer para manifestar o milagre. Está chegando o tempo dele descer para manifestar o poder dele na tua vida. Olha o que diz o texto: a tua oração foi ouvida, e Deus, ele vai direto no problema. A tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Quando Deus descer para te honrar, porque ele ouviu a tua oração, ele vai direto na impossibilidade. Ele vai direto na impossibilidade. E quando ele chegar na impossibilidade, ele vai transformar o cenário em um cenário de paz, de alegria. E você vai cantar o hino da vitória. Eu termino aqui lendo o versículo de número 14, que diz: e haverá em ti prazer, alegria, muitos se regozijarão. Versículo 15: pois ele será grande. Olha a promessa de Deus para você: ele será grande.
O milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser coisa grande. O que Deus quer fazer na tua família é grande. Mas pastor, começou pequeno. Fique tranquilo. Porque no livro de Jó, no capítulo de número 8, se não me falha a memória, no versículo 7 diz: o teu primeiro estágio, na verdade, é pequeno, mas o último estágio será grande. A palavra final é: o milagre que Deus vai fazer na tua vida será coisa grande. Tudo porque você não desistiu. Tudo porque você não deixou o porém te abater. E o porém traz impossibilidades. E porque você foi para o altar como gálbano, quebrado, mas ofereceu a Deus a sua melhor adoração. Se prepare para o que Deus fará na tua vida, em nome de Jesus. Amém.